boa noite. Eu estou me sentindo muito jovem hoje. Estou empolgado com isso aqui. Isso me faz um bem danado. Eu acho que vocês são peptídeos, né? Então, a moda agora é falar de peptídeo para ter saúde. Eu acho que vocês são peptídeos. Estou me rejuvenescendo. E eu louvo a Deus pela oportunidade de compartilhar alguns poucos minutos com vocês. Quando eu penso em vir aqui falar para vocês, eu não penso em trazer mais uma mensagem que traga algum ensino teológico, que traga alguma informação que vocês digam assim: nossa, hoje aprendi um negócio incrível. Pô, pastor Josué, é profundo demais. Não é a minha intenção. A minha intenção hoje aqui é provocá-los. É provocá-los porque entre eu e vocês há uma distância de idade. E a minha geração não tem mais condições de fazer o que Deus está entregando nas mãos de vocês. Eu estou aqui para tentar alimentar um fogo no Brasil que sem vocês ele não pega, ele não atinge o objetivo. Em 1992 nós tivemos um movimento no Brasil chamado Caras Pintadas. Jovens acreditando que a democracia no Brasil seria uma necessidade urgente, pintaram suas caras de verde e amarelo, foram para as ruas, brigaram, gritaram, levantaram bandeiras, falaram palavras pesadas, desafiaram o sistema, disseram: nós não aceitamos mais uma nação da forma como está, nós queremos um Brasil com uma democracia diferente, nós queremos votar. Esse movimento alcançou a capa das revistas, a capa dos jornais, atingiu os noticiários. E a pergunta que fica é: será que um movimento de jovens sem a condução do Espírito Santo pode ter mais resultados sobre uma nação do que um movimento de jovens que decidam se aliançar com o Espírito Santo de Deus, que não aceitem mais o jugo de um sistema corrupto instalado na nação, um sistema precário, um sistema sem valores, um sistema que afronta a criança, um sistema em que está para ser agora votado no Congresso Nacional uma lei que, se for aprovada, eu serei preso e o seu pastor também. Porque fazer uma afirmação bíblica sobre o relacionamento de homem e mulher será considerado misoginia. Um sistema corrupto, que não finge, que quer destruir a família que você está construindo, que quer desgraçar os filhos que você ainda não tem, que quer arrebentar com um país em cima de mentiras. E a minha pergunta é: cadê os caras pintados de Jesus? Cadê a agressividade da alma? Não estou falando de agressividade de armas. Cadê a subversão do espírito e não da truculência? Cadê a revolta do coração apaixonado e não
do que deseja o mal do próximo, ainda que discordante de si mesmo. Será que nós somos os jovens que Deus espera? Será que nós somos resposta para essa geração? Eu fui pastor em Ipatinga, Minas Gerais. E quando eu fui pastor lá, uma música explodiu no Brasil. E eu cantava quase todo domingo, porque quando eu cismo com uma música, todo mundo é obrigado a ficar ouvindo toda hora. Eu estou com o microfone, eu peço. E o líder de louvor que não se atreva a falar que não vai tocar. E a música dizia assim: que não passe de nós o teu Espírito, tu a nós venha se cumprir, que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer. Geração de adoradores queremos ser, sacerdócio santo para te obedecer, um perfeito louvor, e em nossas vidas cumprir o teu querer. Geração de adoradores queremos ser, sacerdócio santo para te oferecer, um perfeito louvor, e em nossas vidas. Eu cantava todo domingo, eu tinha 28 anos. Que não passe de nós o teu Espírito, que não seja preciso que se levante outra geração que vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer. Será que tem alguém aqui que faz essa oração? Será que tem alguém aqui que mata no peito e fala: é comigo isso? Ou será que nós somos os covardes de 8 de janeiro? Porque depois de 8 de janeiro, nós estamos com medo de falar até o que a gente crê. Porque os poderosos nas mãos de Satanás criaram um sistema para ameaçar a nossa fé, a nossa honra, a nossa dignidade e a nossa coragem. Quem aqui faria o que Pedro e João disseram aos seus acusadores, quando disseram: olha, vocês não falem mais desse Jesus? Eles disseram: como poderemos parar de falar do que temos visto e ouvido? Melhor coisa é obedecer ao Senhor do que a vocês. Quem aqui falaria isso na cara dos poderosos? Queridos, Daniel capítulo 1, versículo 8, você conhece o texto. Apenas um versículo, que vai significar a nossa reflexão para hoje. Diz assim a palavra de Deus: Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Você sabe a história de Daniel? Ele era um jovem, estava na casa dele tranquilo, houve uma invasão babilônica. Ele foi levado à força, foi retirado de sua família. Ele era filho de pessoas nobres, mas ele é retirado do seio da sua família, é levado à Babilônia. Quando ele chega na Babilônia, o que fazem com ele? Mudam o nome dele. Teu nome não é mais Daniel. Qual é o meu nome agora? Beltesazar. Era o nome que representava a adoração a um deus pagão, o deus Bel. Dizem para ele: agora a roupa de vocês não será mais a roupa que vocês usavam. Que roupa eu tenho que usar? Roupa babilônica. Vocês agora serão treinados, serão estudantes na Universidade da Babilônia, e vocês vão aprender a cultura babilônica. E então chegam para ele e dizem: vocês agora também vão comer
das comidas que são oferecidas aos deuses babilônicos. É a comida do rei, é a comida da entrega, é a comida da devoção babilônica. E vocês vão comer dessa comida. E Daniel assenta no seu coração não se contaminar. Mas ele é habilidoso. Ele não se volta para os soldados, para os líderes babilônicos e fala: aqui, é ruim de eu comer essa comida. Ele fala: cara, deixa eu te falar, eu tenho um costume de ter uma outra alimentação, me faz muito bem. Será que eu não posso comer meus legumes, minhas verduras e tal? Ele fala de um jeito tão inteligente, ele desafia a cultura de uma maneira tão inteligente, não de uma maneira agressiva, não partindo para o conflito. Ele fala: pô, cara, deixa a gente aí, eu e meus amigos aí, tem uns amigos meus aí, Sadraque, Mesaque e Abednego, a gente estava a fim de curtir uma comida diferente, que a gente até passar mal com outra. Ele fala: olha, vou deixar vocês comer um tempinho, mas se vocês ficarem mal, não ficarem corados, eu vou ter que trocar a alimentação. Não, pô, vamos testar, na boa. Daniel troca a alimentação, e Daniel está corado, está bem, e ele não se contamina, e ele sai de uma situação de contaminação, de participação numa alimentação cultural, de forma inteligente. Quem está me entendendo? A partir daí, a história de Daniel vai só avançando. Esse homem começa a crescer e ter promoções. Ele vai avançando, até que chega um episódio de Daniel, que você conhece muito bem. Daniel na cova dos leões. Há uma lei que não dá para cumprir. A lei diz que todo mundo deveria orar somente ao rei durante um período. E Daniel tinha um costume. Qual era o costume de Daniel? 3 vezes ao dia, abrir as janelas em direção a Jerusalém e orar. Eu entendo isso de forma muito clara. Daniel acordava, orava e ia para o trabalho. Daqui a pouco ele saía do trabalho, ia para o aposento dele, que deveria ser um aposento conectado ao palácio. E ele ia lá e ele falava com Deus: Deus, como é que eu estou indo? Está de boa? Como é que eu tratei as pessoas hoje? Meu coração te agradou? Minha postura foi ética? Eu fui santo, eu fui reto? Como é que eu estou indo? Eu vou voltar para o segundo tempo agora, eu tenho uma reunião difícil. Tem um cara lá que quer me arrebentar. Senhor, vem comigo nisso, por favor. E ele vai de novo. E ele se envolve no trabalho. E daqui a pouco, o que ele faz? Ele volta. Senhor, e aí, como é que está? O que você está achando? Eu quero te agradar, eu quero viver uma vida que proclame o teu nome. Daniel, ele vai fazendo a sua vida sendo um paralelo com sua devoção. Ele está aferindo o seu comportamento com Deus, a sua lealdade a Deus durante todo o dia. Ele não espera para fazer avaliação no dia da ceia. Ele é constante. Quando você tem uma empresa que tem uma área de vendas, todo dia estão olhando: e aí, vendemos quanto? Quanto é que falta? Batemos a meta? Não batemos a meta? É todo dia, vamos lá, quem está conseguindo, quem não está conseguindo. Mas na vida espiritual, que é muito mais importante do que uma venda, a gente às vezes só faz uma reflexão num retiro, ou num congresso. Daniel vai crescendo tanto, que chega a um ponto em que as pessoas o perseguem, e essa lei foi criada justamente porque sabiam que ele não ia abrir mão de orar. Ele é lançado na cova dos leões. Os leões não destroem Daniel. Daniel é retirado da cova. Quando ele é retirado da cova, o homem que passou pela prova, o homem que desafiou o sistema, o homem que disse não aos desmandos dos poderosos, o homem que não aceitou um sistema corrupto sobre a sua fé, ele é promovido. Sabe o que aconteceu? Os reis caíam, Daniel continuava de pé. O império babilônico caiu, a Pérsia assumiu, Daniel continuou de pé. Daniel se tornou maior que o império.
Sabe que idade Daniel tinha quando aconteceu o episódio da Cova dos Leões? Provavelmente uns 80 anos. Ele chega adolescente na Babilônia. E ele constrói uma história de fidelidade, uma história de legado diante da sociedade babilônica que era corrompida. É esse cara, é esse homem que nos inspira hoje. E como nós vamos nos inspirar para vencer os males dessa sociedade e influenciar essa sociedade? 3 coisas Daniel entendeu. Primeiro, Daniel entendeu que a maior batalha era pela mente dele. A maior batalha era pela mente dele. Eles tentaram mudar a identidade de Daniel. Muda o nome, muda os costumes, muda a roupa, muda a educação, muda a cultura. Eles não chegaram para Daniel e foram falando, olha, ou você faz isso, ou então a gente te mata. Não, eles foram moldando, eles foram jogando articulações para mudar o pensamento. Mas Daniel permaneceu fiel a Deus. Hoje, você vive uma disputa pela sua mente. Você está na igreja, mas você tem esse negócio aqui na mão o tempo inteiro. Você escuta muita gente, você escuta muito influenciador, você escuta muito pastor e ex-pastor que ainda se diz pastor. Você escuta muita gente que fala bonito. Você escuta muitos pensadores. Você está na igreja, você se amarrou com a galera vipujinha mole. Mas estar aqui não significa que você vive um compromisso, não. Estar aqui não me engana, não. Viajar com a galera é maneiro. Comer um cachorro quente, comer um hambúrguer com a galera, bater um papo ali é maneiro. Isso não significa que você vive uma aliança. Daniel sabia que a luta é pela mente dele. Hoje também existe uma disputa pela sua mente, ideologias, filosofias, valores que tentam convencer uma nova geração de que a verdade é relativa. E o dízimo? Não é bem assim. E a santidade? Não é bem assim. E a virgindade? Não é bem assim. E o compromisso com a igreja? Não é bem assim. E a bebida alcoólica? Não é bem assim. E ir para o motel? Não é bem assim. E lealdade à igreja? Não é bem assim. E lealdade ao seu pastor? Não é bem assim. Nós vivemos um tempo em que nós queremos escolher quais as doutrinas que Deus pode ainda implantar. Vivemos um tempo em que nós queremos decidir o que Deus ainda vai considerar válido. E a gente aqui diz. Esse é o evangelho que a gente acaba recebendo pelas influências que vão chegando. Quem não sabe no que crê acabará acreditando em qualquer coisa. Quem não for taxativo no que crê, quem não for reto no que crê, quem não for incisivo no que crê, quem não tiver coragem de botar a cara no que crê, amigo, vão te engolir. Porque cada vez que você cala e alguém vem, você cala e alguém vem, você cala e alguém vem, aquilo vai entrando, até que uma hora aquilo expulsa o que você crê. Nós estamos correndo um grande risco de ver jovens dedicados ao pecado, mais corajosos do que os jovens que conhecem a verdade de Deus. Tem um monte de gente aí, influenciador, que não tem a menor medo de expor as porcarias, os lixos que acreditam. Meu corpo, minhas regras. Um dia desse uma cantora falou, todas as músicas que eu compus foi depois de fumar um baseado. Não sei se alguém viu, essa semana agora. Ninguém finge mais.
Um dia desse o cara falou sobre o carnaval, que tem um monte de jovem que fala, pô, maneiro, pá. Pô, conseguiu ingresso, camarote, pô, camarão. Pô, comida à vontade. Se vende por comida. Tá com fome, hein? Pô, tá na necessidade danada, hein? Tá brabo aí, irmão. Quantas pessoas que viram pessoas falando sobre o carnaval e falando abertamente, o carnaval é uma adoração às entidades da macumbaria. Ninguém finge mais. Toda música que tem aquele dererê, guruguru, aquela partezinha ali que tu não entende o que estão falando, é adoração e invocação de entes satânicos. E às vezes o crente está nessa. Estamos rodeados de ideologias que procuram reinterpretar a família, a moral, a religião e até a nossa natureza. A ideologia está agora decidindo o que é biologia. Olha, não é menino não, não é menina não, é tode. A tode, irmão. Pô, tem que pegar meu português todo e jogar fora. É tode, de onde que arrumaram isso, cara? Você sabia que a lei que tentaram aprovar foi a seguinte: uma criança de 12 anos, se ela se sentisse um outro sexo, 12 anos, ela falava com o pai dela, eu quero fazer cirurgia. Aí o pai fala, não, você tem 12 anos. Não, mas eu quero mudar de sexo. Não. A criança com 12 anos seria levada por alguém a um promotor público, ou defensor público, não lembro certinho. Com certeza alguém dessa linha de pensamento. Ele aprovaria. A criança ia ser levada ao hospital, faria cirurgia, independente da opinião dos pais. Essa é a lei que tentaram aprovar. Você está entendendo o nível que chegou a coisa? Tem um deputado do PCdoB, ele tentou aprovar uma lei, a lei do poliamor. Sabe o que é o poliamor? Poliamor é o seguinte, irmão, vale tudo é amor. Só que aonde cai essa lei? Qual é o final dessa lei? Se vale tudo é amor, não diz lá explicitamente, mas se vale tudo é amor, amanhã um cara de 50 anos se envolve com a menina de 10 anos, é amor. A menininha fala, não, eu amo ele, pronto. É amor. Essa lei culminaria na legalização da pedofilia. E depois que o primeiro juiz endemoniado dissesse, é isso mesmo, o outro já prova também em cima de uma jurisprudência do ato desse aqui. E a lei toma tudo. Esse é o Brasil que nós estamos vivendo. Pastor, você é extremista. Extremista? Extremista é Satanás, que quer levar a tua alma. Extremista? Daniel nos ensina que não basta reclamar da cultura, é preciso estar preparado para dialogar com ela. Ele conhecia a cultura babilônica, ele entendeu que aquela comida era dedicada a entes do mal, era idolatria, era satanismo, mas ele não guerreou, ele dialogou. O nome dele virou Beltesazar, ele não reclamou. Por que não? Porque não importa do que você me chama, importa quem eu sou. Se ele guerreasse por causa do nome, ele podia morrer. E deixaria de escrever uma grande história de exemplo para todos nós. Uma superação de vida que resistiu aos desmandos da sociedade e mostrou que o nosso Deus trava a boca de leões. A igreja não precisa de jovens alienados, nem de jovens agressivos.
A igreja precisa de jovens preparados, capazes de explicar por que defendem a família, a dignidade da vida, a liberdade de consciência, os valores bíblicos, fazendo isso com firmeza e fazendo isso com clareza. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15 diz assim: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Uma vez eu recebi, a pedido de uma ovelha, um professor universitário. Ela falou para mim: pastor, esse professor universitário, ele é ateu. E ele falou que pastores são ignorantes. E eu falei para ele: meu pastor não é ignorante. E ele falou: então marca uma conversa com ele. O senhor aceitaria, pastor? Eu falei: claro, traga ele aqui. Ele entrou no gabinete. E eu falei: muito prazer, tudo bem? Servi um cafezinho para ele, tratei com cordialidade. Você tem que saber dialogar com esse mundo. E aí eu falei assim: poxa, legal que você veio aqui falar das suas razões para o ateísmo. E eu falei: você pode falar para mim por que você é ateu? Ele discursou 20 minutos. Durante 20 minutos ele apresentou toda a sua teoria para ser um ateu, para ignorar a fé, para acreditar que o mundo é um acaso. A minha Bíblia estava aberta e eu deixei de propósito. Quando ele acabou de falar tudo que ele tinha para falar, eu peguei minha Bíblia e fiz assim com muita força, como se estivesse com raiva, fazia assim, ó, pau! Eu falei: então a Bíblia é mentira. Ele ficou me olhando assim. E eu falei: já que a Bíblia é mentira, vamos construir o mundo sem a Bíblia. E aí eu comecei a falar como o mundo surgiu. Um grupo de aminoácidos, um grupo de átomos, estava andando pelo mundo. Encontraram com outros átomos e disseram: que tal a gente namorar? Eram átomos inorgânicos, mas eles começaram a se combinar de uma maneira maravilhosa. E olha, eles foram formando camadas da crosta terrestre, e camadas, e camadas, e em cada camada, coisas que o ser humano um dia poderia precisar para a sua sobrevivência, como o carvão, como os minerais, mas tudo por acaso. Um belo dia, os átomos disseram: nós temos que ser coisa viva. Um raio bateu neles, uma descarga de gases, que nunca foi reproduzida em qualquer laboratório do mundo. Mas nesse dia, virou uma ameba. E o cara está me olhando. Ele me chamou de burro, pô. E a ameba está lá. Ela surgiu por acaso. Mas por acaso, ela surgiu com capacidade de se alimentar. Nossa, vai ter sorte assim lá longe. E a amebona se alimentou. E tinha coisas que ela conseguia se alimentar. Nossa, parabéns pro acaso. Essa ameba fez um curso de coach. E falou: eu quero ser alguém. Eu quero ser alguém. Eu não vou me entregar. Eu penso, eu posso. E essa ameba primitiva, não é que ela conseguiu ir se desenvolvendo? E ela foi se multiplicando. E então ela começou a falar: eu quero ser mais alguma coisa. E disse: você é uma planta. E a outra falou: você é um animal. E
E aí um belo dia, essa coisa toda, falou, eu vou ser um ser humano. Mas só que não tinha sentimento. Era uma coisa inorgânica que virou orgânica. Mas tem que ter sentimento. E aí, de repente, começou a sentir. Amar, odiar. Nossa, que coisa incrível. Tudo do acaso. E para piorar, um belo dia, esse ser vivo decidiu que também ia ter necessidade espiritual. Porque em qualquer cultura do mundo, onde você for, você vai encontrar lá um camarada adorando uma árvore. Você vai perguntar, o que é isso aí? Ele vai falar, meu Deus. Você vai chegar em outro lugar, vai ter um cara com uma carranca. Fala, o que é isso aí? Meu Deus. Você vai chegar em outro lugar, o cara vai estar diante do sol. O que é isso aí? Meu Deus. Quem disse para o homem que ele precisa de Deus? E aí eu terminei meu papo com ele dizendo, pois é, cara, eu acho melhor eu melhorar minha fé, porque para acreditar no que tu acredita tem que ter mais fé do que eu. Pós-doutorado, cheio de... Falou assim, pastor, vou ter que pensar sobre isso. Nunca mais voltou. Não sei se converteu, não sei o que foi. Ei, você tem que saber responder a razão da tua fé. É ruim de alguém ter uma resposta melhor do que a palavra de Deus para a história da humanidade, para a criação do mundo, para a criação do universo. Pastor, e se tiver ET? Que na igreja tem alguns. De vez em quando eu falo, cara, só pode ser ET, cara, não é possível que o cara fez isso. Irmão, se tiver ET, não é ET. Irmão, o plano de Deus para a salvação está na palavra de Deus, não muda em nada para mim, se existe ou não existe, não muda em nada. A história da redenção, do Cristo vivo está diante de mim. Tu está preocupado com o ET? Segundo lugar, primeiro, Daniel entendeu que a maior batalha era pela sua mente. O mundo está tentando pegar a tua mente. Se você não estudar apologética, se você não estudar a Bíblia, se você não estudar o marxismo cultural, se você não entender por que você crê nas coisas, daqui a pouco vem um Zé Ruela, fala um monte de mentira e você acredita. E você descamba para fora da igreja. Segundo lugar, Daniel entendeu que convicção sem comunhão não sobrevive. Tem um monte de gente falando, é mesmo, a gente pensa isso, a gente acredita, vamos fazer a obra de Deus, nossa, esse gin tocou no meu coração, vamos mais longe. A firmeza de Daniel não surgiu de convicções, surgiu de devoção. Se você não tiver vida com Deus, se você não tiver vida com a palavra de Deus, se você não separar tempo para orar, se você não tiver um tempo para cultuar, se você depender apenas de uma reunião com um louvor maravilhoso para você adorar a Deus, se você não tiver uma relação pessoal com Deus, suas convicções não resistirão. Porque uma tentação, um pecado, uma oportunidade, uma ideologia, alguma situação rouba você do reino. Quando a gente vai para o capítulo 6, a gente vê que Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel tinha um princípio, relacionamento com Deus. É impressionante como a gente consegue ver nesse aparelhinho aqui, não sei quantos memes por dia. Eu vejo todo dia algum. Eu confesso. De cachorrinho, então, eu me amarro. Cara de cachorrinho, eu sou fã. Eu gosto de pegadinha também. Eu gosto de pegadinha. E quanto mais tu vê, mais aparece. Então, só que, se a gente der mole, a gente fica quanto tempo nisso aqui? Cara, horas. Tu está numa fila de alguma coisa, tu faz o quê? Não, 25 minutos.
Tu está indo para algum lugar, não sei o que lá, tu taranã, 25 minutos. No final do dia, 2, 3 horas que você ficou na rede social. E aí, quanto de Bíblia você leu? Nada. Você leu um livro? Não. Você ouviu um louvor, adorou a Deus? Não. Você escutou uma mensagem de alguém que te inspira? Não. Não é falta de tempo, é falta de entendimento que a sua convicção não resiste sem devoção. Eu ia para um congresso em São Paulo, não sei se Diniz chegou aí no congresso da CEPAL, tinha um congresso todo ano. Eu saía de Patinga, onde eu era pastor, ia para lá, depois eu vim pastorear no Rio de Janeiro, eu ia para lá, porque eu ia para lá para me alimentar. Eu ia lá para ouvir aqueles pregadores, vinham pregadores internacionais, um monte de fera pregou lá. E tinha uns caras do Brasil que eu admirava muito. 2 desses caras que eu admirava muito, eu não os considero mais pastores. Eu os considero traidores da fé cristã. Eles querem reescrever a Bíblia. Eles querem deteriorar a mensagem que eu vi transformar gente corrupta em gente santa. A mensagem que eu vi travesti se tornar homem de Deus. A mensagem que eu vi mulher pedir perdão de adultérios contra seu marido e o marido conseguir perdoar. A mensagem que eu vi jovem encalacrado pela droga ser liberto. Eles querem reescrever a mensagem que mudou a minha vida. A ideologia os tomou. Os pensamentos liberais os tomou. A teologia da exceção, a teologia do crédito humano, do humanismo, a teologia da não exatidão dos princípios de Deus, da relativização da palavra de Deus, os tomou. Apoiam políticos corruptos, ladrões, bandidos, com crimes nas costas. Mas a cegueira espiritual é tão grande que eles se prestam a esse desserviço à sociedade brasileira. Eu tinha um jovem aqui na igreja, ele é pastor. Ele estava encantado no seminário com um professor teólogo liberal, desses que não acreditam em quase nada da Bíblia, desses que a Bíblia é só uma teoriazinha, desses que a Bíblia é um conto poético. Um dia, nós estávamos numa reunião, e eu comecei a fazer um momento de libertação. Quando eu comecei a orar, uma mulher na minha frente, muda a voz, e o demônio fala com uma voz grossa na frente de todo mundo da sala. Tinha ali umas 70 pessoas, 80 pessoas. O demônio fala: eu vou matar ela. Eu vou matar. Eu já tentei 2 vezes, mas eu vou matar. E a mulher se estribuchando. Eu falei: você não vai fazer isso, porque ela está no ambiente do amor de Deus. E onde tem o amor, onde tem a presença do Espírito Santo de Deus, você não tem mais força alguma. Por isso eu te ordeno agora, em nome de Jesus, sai dela. E quando falei isso, imediatamente, a mulher volta, olha para mim e eu falo: como é que você está? Tudo bem? Ela: oi, pastor. A voz voltou, o semblante voltou, tudo voltou. Falei: dá um cafezinho para ela, tal, alguém para cuidar dela. Fui lá atrás, ele estava lá na última fileira quase. Fui lá no ouvido dele e falei assim: chama lá o teu professor para expulsar o próximo demônio.
Ele estava pasmo. Ele estava branco. Olho arregalado. Falei, chama ele lá. Eu vou botar a mão em mais um ali agora. Chama ele lá. Não fala que não existe possessão demoníaca? Não fala que o mundo espiritual é uma balela? Chama ele lá. Graças a Deus, aquele jovem não foi, um jovem inteligente, não foi tomado pela teologia maldita que relativiza os princípios que transformam a nossa vida. Eu não sei se você teve um confronto com Satanás. Eu via meu pai libertando os demônios e eu falei, cara, meu irmão, como é que é esse negócio aí, meu irmão? Um dia eu estava lá na igreja do meu pai era pastor de uma igreja da Ilha Governador. De repente alguém fala assim, uma mulher caiu endemoniada ali, corri para lá. Falei, hoje é minha vez. Pô, meu irmão, tem que testar esse negócio aí. Falei, não, tem que saber. Aí eu fui lá, botei a mão. Falei, sai em nome de Jesus. Saiu, falei, funciona. Funciona. Falei, pô, meu irmão, agora é comigo mesmo. Agora funciona. Os adolescentes da igreja, tivemos um retiro aqui. Eu conto essas paradas, os moleques ouvem. Aí um dia teve um retiro aqui. Aí chegou no retiro lá, começou a cair gente endemoniada. E caiu 1, 2, 3. Aí alguém falou assim, vamos lá chamar os líderes dos meninos. É ruim, hein? Foi ou não foi, Mariana? Não chama não, isso é com a gente. Botar na mão, sai em nome de Jesus. Tá. Aí os demônios, tudo foi embora. A molecada, pô, Jesus é fera. Pô, Jesus é bombadão, meu irmão. Jesus é demais. Os moleques felizes da vida. Por quê? Porque eles foram um canal do poder de Deus diante das obras de Satanás. Daniel entendeu que a maior batalha era pela sua mente. Daniel entendeu que a convicção sem comunhão não sobrevive. Se você tem vida de comunhão precária, você está correndo risco. Mas em último lugar, valeu, cara, deu maior força. Fala de novo. Pô, meu irmão, bom demais, cara. Em último lugar, meu Deus. Daniel entendeu que não basta resistir ao mundo, é preciso vencer a si mesmo. Irmão, pensa só. Tu é um adolescente, está longe dos teus pais, está longe da tua família, já está com saudade de todo mundo. Vem uns caras e falam assim, aqui, vou botar para você a comida do rei. Tu acha que essa comida não era cheirosa? Tu acha o quê? Que essa comida era ruim? Não tinha sabor nenhum. Tu acha que o Daniel preferia comer legume? Ai, que vontade de comer um brócolis. Irmão, aquelas coxas de peru, olha o cheiro daquilo. Já estou até sentindo aqui agora. Lasanha de Baal. Meu irmão, lasanha de Baal, o cheirinho vem assim, ó. Vai no ouvido. Era comida do rei, irmão. Era parada gostosa, quem está entendendo? É parada boa. Não é uma comida qualquer. Agora o Daniel teve que ficar comendo cenoura. Não, cara. Tomate, brócolis, alface. E o cheiro do rango do rei passando. Mas ele falou, cara, é gostoso. Mas é uma licença que eu estou dando para a idolatria entrar na minha vida. Porque eu sei as práticas de consagração desse alimento. Deixa eu te falar uma coisa. Pequenas concessões, a gente não sabe onde vão parar.
Quando você tem uma infiltração em cima de uma casa, cara, às vezes é uma brechinha pequenininha, sabe? Às vezes é um pedaço assim que estourou daquela cobertura, a água vai por ali. Cara, a água é incrível, ela acha o lugar. Ela começa a se espalhar no teto da casa e ninguém está vendo ainda, porque ela não chegou ainda na parte de baixo, mas a laje já está cheia d'água. De repente aparece uma rodela assim de água. Quando você vê a rodela, a laje inteira está encharcada já. E tudo entrou por uma frestinha. E se você não tratar logo, a laje cai na tua cabeça. Daniel falou: irmão, eu não vou brincar com pequenas concessões, porque Daniel sabia que pequenas concessões virariam outras concessões e outras concessões, e a fé de Daniel se perderia. Quando eu fui estudar na PUC, eu fiz informática e era muito playboy, muita galera da Zona Sul, uma galera da Tijuca. Eu era duro, eu estudava com bolsa, mas tinha uma galera com dinheiro, e essa galera era muito doidona, assim, pegação, mulherada. Naquela época, boate, discoteca estava muito em evidência, era hipopótamos, era mistura fina, era não sei o que, sabe? Essa galera curtia mesmo, e pegava, e transava, e todo mundo, e eu fiquei ali na faculdade aqueles anos, e todo mundo vivendo essa vida, e eu convivendo com eles diariamente, e tudo. E eu decidi não abrir uma pequena brecha. O que seria uma pequena brecha? Por exemplo, eu nunca fui numa festa, tinha festa toda semana, festa da psicologia, cada menina, meu pai do céu. Tinha festa toda semana da administração, cada gata. Irmão, eu com 18 anos, meus hormônios tudo assim. Ai, papai. Eu olhava e falava: meu Deus, que vontade que dá. Mas eu decidi não abrir brecha. Eu casei virgem aos 25 anos. Sabe o que está faltando hoje, líderes? Que vocês digam para as pessoas que é possível. Eu não estou condenando ninguém que já caiu, não é isso não. Porque eu acredito no perdão de Deus, e eu acredito na virgindade do Espírito Santo sobre uma vida. Eu acredito em recomeços. Mas sabe o que está faltando hoje na igreja? Alguém que diga: ei, é possível ter uma vida santa, é possível, porque ninguém está mais acreditando. Virou bagunça. Eu nunca tomei um copo de cerveja, vinho. Ah, pastor, mas a Bíblia tal, não condena? Sim, mas eu era um jovem que eu entendia que o meu testemunho valeria muito mais se a bebida não fizesse parte da minha vida. Eu não estou falando de ir para o céu, para o inferno por causa de um copo de bebida, eu estou falando do meu testemunho. Eu não abri pequenas concessões, porque se eu abro uma concessão e eu começo a ganhar dinheiro, e eu começo a conhecer um vinho melhor, e eu começo a saber o que é Cabernet, não sei o que lá, Mererê, esses nomes todos que a gente sabe falar que eu nem sei e tal, de repente, daqui a pouco você se empolga com isso, você não sabe onde para. Eu decidi me fechar para pequenas brechas. Sabe por quê? Você quer que eu seja sincero? Porque eu era fraco pra caramba, e se eu abrisse uma brecha, ia dar ruim. Sabe qual é o teu problema? Às vezes você acha que consegue lidar com pequenas concessões. Às vezes você é um líder na igreja,
e você fala: vou só passar a mão na minha namorada, só uma passadinha, vou parar, é só nisso. E às vezes você, moça, aceita porque se vende por amor, porque você fala: se eu não deixar, ele vai me largar. Uma menina aqui da igreja começou a namorar um camarada, começou a namorar, daqui a pouco a mão dele, ela falou: você quer levar o produto, você vai ter que casar. O cara falou: não, pô, mas a gente é maduro, a gente tem uma idade já, pô, que eu levo, não sei o que lá. Ele tinha sido casado, ela não. Eu fui casado, pô, não sei o que lá. Falou: que o problema é teu, tu foi casado. Está tendo a sorte de pegar uma que não foi. Então é o seguinte: se você quiser usufruir geral, tu vai ter que casar. Pô, o cara ficou assustado com aquilo, porque toda mulher que ele pegava na igreja, ele sacramentava. Sabe o que ele fez? Casou. Estou com 2 filhos, coisa linda a família deles. Toda vez que eu encontro com ele, eu falei assim: a baixinha é braba, né? Ele é. Tem um camarada aqui da igreja, ele é meu funcionário. Ele é malucão, meu irmão, que esse pessoal artista. Ele é artista, muito artista, e ele é loucão, Ele agora está aqui na igreja, ele era de outra igreja, e agora está aqui com a gente. Aí, imagina um maluco desse, fumou maconha pra cacilda a vida inteira. Nossa, foi muito doido. E aí, um dia, ele conheceu uma menina. E a menina, ele queria, começou a namorar com ela, e ele queria, claro, transar com ela. E aí ele tentava. E ela: não, eu tenho princípio cristão. Se você quiser, não é assim. E ela foi, e ele foi, e ele insistia, e ele ficava chateado, e ela não. Pá, um belo dia, eles encontraram na porta de um cinema, eles iam para o cinema, e ele começou com a conversinha, tá, hoje, não sei o quê. Ela virou para ele e falou assim: vamos fazer o seguinte, vamos no carro ali agora, você vai fazer sexo comigo agora aqui. Ele: não, pô, a gente vai para o cinema, tal, não sei o quê. Falou: não. Ela falou: não, vamos lá, você não quer? Você não quer? Né? Você quer? Vamos lá no carro agora, fazendo o carro logo. Fazia ali, ó, que nem tal. Ele falou: mas que isso? Ele ficou assustado. Aí olha a frase que ela falou para ele: eu pensei que eu queria te dar a minha alma, mas você só quer a minha vagina. Estou entre jovens, né? Estou sendo escancarado mesmo. Ele ficou com vergonha, Felipe, ele ficou com vergonha. Nunca mais ele tentou. Pediu perdão para ela. Aquela frase, ele falou para mim: pastor, aquela frase ecoa na minha cabeça até hoje. Eu queria te dar minha alma, mas você só quer minha vagina. Casou. Óbvio, porque a santidade atrai o compromisso. Está faltando jovens e líderes que digam para os jovens: é possível oferecer a santidade, e se cair, levanta e confia na graça, porque você não é uma queda, você é a desistência. Se você não desistir, você é mais que vencedor. A queda não te define, a confiança na graça te define. A confiança naquele que te restaura e diz: você caiu, filho, caiu, filha, mas você quer viver em santidade, eu te resgato, eu te levanto, eu faço de você uma nova criatura, eu uso a tua vida para o louvor da minha glória. Quero concluir perguntando se nós temos aqui
os cara pintada de Jesus. A pergunta não é se você está indignado com as coisas que acontecem no Brasil. A pergunta é quem vai ser o próximo Daniel. A pergunta é quem vai viver essa vontade santa, não de mudar o Brasil, mas de mudar o seu cerco, o seu entorno, e pelo somatório das mudanças no nosso entorno, nós podemos ser a geração que vai mudar a cara do Brasil. Eu participei agora do documentário do Brasil Paralelo sobre os evangélicos, vai ser lançado agora. Eu e outros pastores fomos entrevistados. Meu irmão, o Satanás está desesperado, porque ele sabe a força da igreja evangélica se ela se conscientizar do seu poder. Nós estamos com a faca e o queijo na mão. Nós somos 25% da população brasileira. Tem gente fraca, gente que não ora, gente que não lê a Bíblia, sim, mas tem 25% que diz: pô, eu creio em Deus. 25%, se cada um ganhar 3, ganha uma nação. Se cada um ganhar 3, ganha uma nação. Eu fui agora para os Lençóis Maranhenses, eu ia pregar em São Luís, passei 3 dias passeando com a minha esposa nos Lençóis Maranhenses. Fui num restaurante, cheguei no restaurante lá, que é restaurante de gente simplesinha, que faz um restaurantezinho no fundo da casa, e a gente está lá comendo lá, e eu falei: meu Deus, quem que vai pregar para esse povo aqui nesse cantão? Aí eu perguntei para o menino: tem igreja por aqui? Ele falou: não. Meu coração ficou dolorido. Eu falei: então não tem culto nenhum aqui? Ele falou: não, tem um moço aqui que ele faz culto. Ele faz culto? Ele faz culto na casa. Eu falei: quantas pessoas vão nesse culto? Ele falou: umas 10 pessoas, 8, 12. Você vai? Ele falou: às vezes. Ele bota música, ele prega. Eu falei: ele mora muito longe? Não, ele mora a 1 quilômetro mais ou menos daqui. Virei para o camarada do carro que estava guiando a gente no passeio e falei: cara, eu preciso ir lá, me leva lá. Passamos por um aguaceiro danado, uma dificuldade danada. Chegamos numa casa, cheguei na porta, batemos: alô, apareceu um homem lá. Eu falei: o senhor que é o seu Gregório? Ele falou: sou eu. O senhor pode chegar aqui? Chega aquele homem simples, poucos dentes na boca. Falei: seu Gregório, estou sabendo que o senhor faz culto aqui. Ele falou: eu faço. Vem aqui na minha casa, pode entrar. Eu faço culto, a casa dele toda bonitinha, toda arrumada, porque o crente é de excelência. Tudo limpinho, piso colocado, tudo arrumadinho. Ele virou para mim e falou assim: ó, esse quarto aqui o senhor pode dormir quando quiser. Eu falei: comigo. Esse quarto aqui é seu, você pode vir quando quiser. Tudo bonitinho, tudo arrumadinho, aquele homem simples. Eu falei: o senhor faz culto aqui? Ele falou: eu faço culto aqui. Eu também vou em alguns lugares, alguns lugarejos fazer. Ele mostrou o sonzinho dele. Ele falou assim: 6 canais. Eu falei: nossa, que mesa, hein? Peguei uma oferta e dei para ele. Falei: eu estou dando essa oferta para o senhor, só para o senhor saber que eu fui abençoado de saber que tem alguém que leva a palavra de Deus nesse lugar. Essa oferta é para o senhor saber que eu vou estar orando pelo senhor, para o senhor continuar nessa trajetória. Eu estou mais confortável agora de saber que tem alguém pregando aqui, que essas pessoas não vão poder dizer: não me falaram de Cristo. Bem, gente, o Brasil está diante de nós. Tem os seus Gregórios da vida, sem cultura, sem estudo, dando a vida para salvar 10, 15. E vocês, com o preparo que têm, com as informações que têm, com a bagagem que têm, talvez com as dores que têm, porque essas dores ajudam vocês a compreenderem as dores dos outros. Será que nós vamos fazer a nossa parte?
termino perguntando: se depender de você, o movimento dos cara pintada de Jesus transforma o Brasil? A resposta é sua. Que hoje você entenda, você pode viver uma coisa muito maior do que tudo que você sonhou. Se você for o otimismo da fé, se você for agudo no seu otimismo com Deus, se você acreditar que Deus gosta de coisas pequenas para fazer coisas maravilhosas, se você acreditar que Deus agindo na tua vida, ninguém pode te parar. Se você acreditar que o sobrenatural tomando a tua vida, você muda uma universidade inteira, você muda uma cidade inteira. Quanto que eu imaginei? Quase 130 igrejas espalhadas por 10 países. Vamos terminar o ano com 150 igrejas em 12 países. Quando que eu imaginei isso? Quem sou eu para isso? Mas uma coisa eu te garanto: nunca faltou fé de que apesar de mim, Deus é Deus. Ei, apesar de você, Deus é Deus. Sacode a poeira, peça perdão dos seus pecados, se revista do Espírito e mude essa nação. Que não passe de nós o teu Espírito. Deus abençoe.